Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de abril. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Eis que alguns homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam um meio de fazê-lo entrar na casa e chegar até junto do Mestre. Lucas 5, 18. Meta do mês: desenvolver a esperança. Olhos vigilantes, ouvidos atentos e braços vigorosos acompanham vossas aflições. Veem e ouvem vossos penares, distendendo recursos na vossa direção. Não vos entregueis à revolta ou à desolação. Esperai. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas. Meta do dia: cultivar a esperança, combatendo o ceticismo que destrói a confiança na providência divina. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos ateus e materialistas. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos descrentes que não pensam em ti, que até faz campanhas contra ti. Que esses irmãos, Jesus, possam também sentir a bondade, a tua presença, modificando assim seus pensamentos. Cuida, Jesus, de todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia da reunião pública em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Então, você é o nosso convidado para estar conosco. Hoje, nós vamos fazer a transmissão da Rede Concafras, com o tema especial Reencarnação. Então, é muito importante nós participarmos. Mais tarde, nós estaremos enviando o link do YouTube, onde acontecerá a palestra, tá bom? Meus amigos, é muito importante a gente chegar um pouquinho mais cedo na casa espírita, porque 5 para as 8, o portão de nossa casa é fechado. E as pessoas que assistem às palestras online, também é importante chegar mais cedo para participar da alegria cristã, criando um ambiente íntimo de sintonia com Jesus, com os bons espíritos, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Dizendo, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Que temos com o Cristo? Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. O seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura.
Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 144. Meus amigos, é interessante como que se dá o processo obsessivo na nossa vida. E o Emmanuel nos relata aqui a história de uma pessoa que estava possessa. E, ao dialogar com os espíritos que ali se encontravam, percebe-se que o espírito tem conhecimento, ele é instruído, e ele diz sobre Jesus, né, o que Jesus quer fazer, quer destruir toda a sua organização. No livro Maria de Nazaré, que eu estou compartilhando com os amigos por meio do WhatsApp, esse livro também relata o compromisso da Mãe Santíssima, bem antes do seu reencarne, em dissipar as trevas que organizavam os meios políticos, religiosos e econômicos da época do Cristo. O Emmanuel nos traz aqui os relatos de que os espíritos perversos também vão estar ainda hoje nesses meios, inclusive dentro da doutrina espírita, criando dissensões, criando destruições, provocando muitas vezes em nós uma falsa sabedoria, um dogmatismo que vai minando toda a estrutura. Às vezes a gente se dá num processo de intrigas, isso em todos os ambientes, não é só dentro da casa espírita, mas em todos os ambientes religiosos nós temos as intrigas, nos ambientes políticos nós temos as intrigas, em todos os meios, nos órgãos que a gente trabalha, sejam eles privados ou públicos, nós temos também essas influenciações danosas que vão trazendo desequilíbrio naquele grupo que ali se encontra. Por isso que o Emmanuel nos traz aqui a importância da vigilância, para que a gente fique atento e consigamos perceber os momentos em que nós estamos nos entregando a essas influenciações que causam, de fato, desequilíbrio,
que causam doenças, que causam desastres. Então, é muito importante nós percebermos, porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Ou seja, o mal ainda predomina na Terra. A gente pode ver que os noticiários ganham Ibope, falando dessa maneira, né, tem destaque quando ele prega a violência, quando ele descreve crimes, quando ele distorce a verdade. Então, as pessoas, a gente pode perceber em nossas casas, pessoas que ficam vidradas. Hoje nós temos em várias mídias sociais esses tipos de situações e as pessoas canalizam os seus pensamentos com aquelas vibrações que estão assistindo. Eu me recordo, um dia eu estava numa casa de uma amiga e tinha um programa que estava falando de uma violência sexual. E o apresentador, ele descrevia a cena de uma maneira tão minuciosa que a pessoa que estava assistindo a televisão, ela foi se levantando até chegar próxima à televisão e eu vi a hora que ela dava um soco na televisão, de tanto ódio que ela estava por dentro. E aí eu conversei com a pessoa, né? A pessoa veio para a varanda para conversar comigo. Eu falei, por que que o senhor está desse jeito? Calma, não precisa ficar vendo essas coisas. Então, essas situações, elas nos envolvem de uma maneira tal que a gente acha que aquilo acontecesse em todos os lugares da Terra, como se aquilo predominasse. E isso vai levantando dentro da gente o nosso instinto, que a gente ainda está tentando melhorar nos dias de hoje, mas essas coisas vão provocando essas situações em nós. E eu estou dizendo esse exemplo, mas nós temos muitos outros exemplos que mostram para nós que a obsessão está instalada. Quando nós temos o prazer de divulgar notícias ruins, nós só queremos falar de desastre, tudo isso está mostrando que nós estamos num processo obsessivo. A obsessão não é só quando um espírito toma posse do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos sentimentos. Não no sentido dele entrar dentro do nosso corpo, porque aqui já tem um espírito, que é o meu espírito, né? Mas a entrelação é tão grandiosa que é como se ele tivesse tomado posse. A gente acaba fazendo o que eles pensam, o que eles sentem. Lá no livro, nos Domínios da Mediunidade, nós temos a história do Libório, que ele via pelos olhos da noiva, ele comia pela boca da noiva, ele sentia o cheiro pelo nariz dela, ou seja, ele estava agarrado a ela, envolto num abraço, que isso causou grande transtorno para a moça, né? Então a gente vê que nós também somos invigilantes, nós gostamos, nós sentimos prazer de falar do mal, para falar das coisas ruins. Nós temos prazer, nós nos reunimos para derrubar outras pessoas, para puxar tapetes das pessoas. Lá no Salmo, eu não lembro agora, bem no início, não sei se é o 4 ou 5, fala que o ímpio passa a noite inteira planejando como vai derrotar a outra pessoa. Então, isso mostra que a gente está impregnado pelas influenciações danosas de espíritos perversos que querem destruir. Quando a gente estuda o curso Corrente Magnética, nós temos exemplos de reis que faleceram, mas que eles conseguiram uma legião no plano espiritual e provocaram obsessão coletiva na cidade onde eles reinavam, causando tumultos, causando desordens grandiosas. Os espíritos bons vão auxiliar? Vão, mas como a maioria das pessoas estão entrelaçadas com as trevas,
Então fica muito mais difícil de os espíritos bons conseguirem pessoas boas para que essas pessoas consigam, com as suas vibrações magnéticas boas, transformar aquela região. Até que os espíritos superiores, eles consigam intervir em muitas situações para que não tenha uma desgraça maior. Então, meus amigos, vamos nos tornar, ficar vigilantes em todos os ambientes, seja na casa espírita, seja no templo religioso que a gente frequenta. Não é porque a gente está dentro da casa espírita que a gente não vai ser obsedado. E muitas vezes nós vamos ser mais atacados ainda. Por isso que é importante nós termos vigilância no ambiente do trabalho, no ambiente político, no ambiente social, em todos os ambientes que nós nos encontrarmos, busquemos estar vigilantes, afastando de nós a ambição, o orgulho, a vaidade, o dogmatismo, a intolerância, tudo isso que nos afasta de Jesus. Façamos prece. Amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse instante, pedir por todos aqueles países que encontram-se em guerras, e essas forças maléficas sejam destruídas, trazendo equilíbrio, trazendo a paz. E também, Jesus, não só aos países em guerras armamentistas, mas a países onde existe a exclusão de pessoas que pensam diferente, de credos religiosos diferentes, de credos políticos diferentes, que também mata essa destruição. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.